como já foi dito, havia uma necessidade muito grande de preservar. O acervo foi descrito, mesmo com a comissão tendo sido extinta, pelos pesquisadores, né, que estavam ligados à comissão. Notadamente por Derby, que ficou conhecido como o pesquisador que realmente se debruçou sobre o acervo e exerceu uma importância muito grande em sua preservação. Derby permanece no Brasil após a extinção da comissão, mas os colegas norte-americanos retornam aos Estados Unidos. E, por uma infelicidade, Hart termina morrendo no Rio de Janeiro em 1878. Justamente culminando com a extinção da comissão. Para complicar ainda mais a situação, a comissão é extinta em 1877, e em 1878 termina ocorrendo a morte de Hart, bastante jovem. Orville Derby, então, assina contrato contrato de diretor para chefiar a terceira seção geológica do Museu Nacional. Mantém a coleção de amostras e fósseis e desenvolve várias atividades no museu, além da sua atividade de professor e pesquisador da instituição. Então, há um trabalho bastante forte no Museu Nacional, como organizador do acervo de coleção, coordenador do memorial, dos estudos realizados por Hart, mantenedor dos cursos públicos, né, na seção de geologia do museu. Eu não sei se alguém depois poderia dizer se ainda existem cursos, como a gente imagina que seriam esses, né, um diretor de uma seção de um museu dando cursos, eu imagino, tanto para o público em geral, como para pesquisadores, né? É uma atividade que deve ter sido muito interessante e certamente muito importante, né? Todo esse trabalho sendo catalogado com impressão de resumos e notas, né? Tudo indo para os arquivos do museu. Outra atividade foi publicar trabalhos da extinta comissão em jornais científicos norte-americanos, né? Quer dizer, todo aquele acervo que foi preservado termina servindo para que os trabalhos sejam publicados num contexto internacional, né? E isso também ia para os anais do museu, né? Os estudos realizados no Vale do São Francisco, em Minas, né? A biografia inclusive diz que esses trabalhos realizados nos terrenos diamantíferos de Minas teriam o beneplácito do próprio imperador, onde Després diz que talvez nem todo mundo pudesse ter acesso, né, a um trabalho em algumas áreas. Bom, ele exerceu também um contato muito grande com especialistas estrangeiros, né, na elaboração de monografias para os arquivos do museu. Ou seja, uma atividade totalmente ligada com os objetivos do próprio museu, né? Um auxílio na formação profissional da Escola de Minas de Ouro Preto, né? Intercâmbio de coleções científicas de fósseis nacionais e estrangeiros. Então vê-se a ligação dele com as escolas nacionais também, né? Uma contribuição tanto com a parte internacional quanto a nacional. Foram feitas discussões técnicas pelo Brasil, notadamente São Paulo, Minas, Paraná, Bahia, arquipélago de Fernando de Noronha. Talvez então aí a primeira viagem com finalidades científicas, geológicas ao arquipélago de Fernando de Noronha. Nesse período entre 1879 e 1890, há 42 trabalhos de geologia, mineralogia e petrologia, né, que realmente é uma produção fantástica. Paleontologia, jazidas minerais, até meteoritos, né? Também se interessou por aquele meteorito lá de Bentengor, de modo que um quarto de sua obra, correspondendo a um quarto de sua obra, de 75 publicações, né? Apesar de se declarar, não ter feito nenhum, apesar de ele declarar que não fez nenhum trabalho de ponta realmente, de como que ele gostaria de fazer, provavelmente pela
considerava uma sobrecarga de atividades ou burocráticas ou certamente burocráticas, né, que o impediam de ter segundo a sua biografia, né, de ter assim uma atividade científica de ponta, de maior relevância. Continuando com alguns trabalhos no Museu Nacional, os estudos dos fósseis do Carbonífero na Amazônia, né, resultaram em publicação. Essa publicação do Journal of Geology, de 1894, eu terminei por conseguir essa publicação, que está na internet. Essa publicação parece que tem todas as publicações que começam em 1893. E constitui aí um clássico do trabalho de Derby. Havia muito divulgação também dos fósseis do Devoniano, do Mato Grosso, do Paraná, do Triássico de São Paulo e da Bahia. Madeiras fósseis de São Paulo, do Piauí, né? E o Psarônios, um vegetal silicificado, também compunham e serviam para que se fizesse publicações. Então, uma divulgação bastante forte também ligada à área de paleontologia, né? Os acervos dos fósseis das expedições Morgan e da Comissão do Império representam, né, ainda cerca de 70% da coleção paleontológica do Museu Nacional. Isso se encontra na biografia dele, o que mostra então a sua importância e o volume de material coletado, né? A preparação de rochas, foi feita uma preparação de uma coleção de rochas do Império, né, quando eles trabalhavam no Museu Nacional, composta inclusive de lâminas petrográficas, né, mineralogia, análise de minerais, estudo de jazidas, em especial as diamantíferas, né? Então, uma preocupação também em formar uma coleção, em deixar um legado organizado para as gerações futuras, né? Faz parte desse desenvolvimento da geologia brasileira em sua época. Houve também um estudo do meteorito de Bendegó, que foi descoberto em 1784 e trazido do sertão baiano para o Rio de Janeiro. E ele hoje ainda se encontra no Museu Nacional, né, e serviu aí de base para os estudos iniciais, né, da importância dos corpos extraterrestres na evolução do nosso planeta. Foi uma verdadeira odisseia esse transporte desse meteorito, que pesava em torno de 6 toneladas, né? Então, naquela época, trazido para o Museu Nacional. Ao final da sua trajetória no Museu Nacional, ele acumulou atribuições de diretor, né, da terceira seção do museu, com a chefia da Comissão Geológica e Geográfica de São Paulo. Houve essa superposição, né? Ao mesmo tempo que ele estava aqui, ele já estava exercendo atividades em São Paulo, naturalmente, certamente porque havia uma procura muito grande pelo seu trabalho e ele né, procurava atender, né, a essas solicitações, né, juntamente com outros cientistas, né. Já em 1890 ele passa a dedicar-se unicamente à Comissão Geológica e Geográfica de São Paulo. Na hora que ele teve que fazer essa opção, ele terminou fazendo a opção por continuar em São Paulo. Talvez a gente veja um pouco disso. Bom, a Comissão Geológica e Geográfica de São Paulo foi criada em 18 de 1 de 1686, com Derby aceitando o convite do governo da província para criar um serviço geológico, né, com atribuições de desenvolver o conhecimento geográfico, estudar a geologia, enfatizar os recursos minerais, a agricultura, vias de comunicação, em atendimento ao desenvolvimento econômico e social. Nessa época, a indústria cafeeira, somente de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, se desenvolvia muito, principalmente em São Paulo. Então era preciso conhecer esse território.
Era preciso criar vias de comunicação, de acesso viário. A gente estava aí com as ferrovias, né? Era a época das ferrovias, da máquina a vapor. Então era preciso conhecer esse território e os seus recursos minerais, né? E ver a questão do solo, da agricultura, porque o café estava se expandindo e o café é o principal item exportador brasileiro. Então, esse contexto foi criada a Comissão Geológica e Geográfica do Império, e os primeiros trabalhos foram a exploração do rio Paranapanema e uma atividade muito grande na geração de mapas topográficos, na escala 1 para 100 mil, justamente para dar detalhes desse território. Há uma necessidade muito grande de se conhecer relevo, de se ter a ideia da drenagem, né? Então esses mapas topográficos foram a sua principal atividade. Estudos importantes também foram feitos na jazida ferrífera de Jacupiranga, que tem um faces carbonatítico é uma intrusão alcalina em Jacupiranga, no Vale do Ribeira, e é uma intrusão alcalina com uma quantidade de ferro muito grande. Ela dá uma anomalia magnética muito forte, mas a sua principal importância era a questão do fosfato que está associado. E também estudaram o fosfato de Ipanema, justamente para fornecer aí insumos para essa base agrícola que estava avançando no estado. Então, da Comissão Geológica de São Paulo, a questão dos mapas topográficos tomou grande parte da formação de suas equipes. Havia necessidade, na sua avaliação, de que esses mapas fossem gerados já com um grau de detalhe que como ele diz, como é dito na biografia, que estavam além da organização social e industrial da época. Mas ele achava que aqueles mapas seriam importantes, quer dizer, os mapas estavam além da sua época. E por causa disso, surgiu uma grande polêmica aí por volta de 1900, com um pessoal da Escola Paulista, da Escola Politécnica de São Paulo, o Francisco Beri, que publicou uma obra chamada Geografia do Brasil, na qual ele criticava esse fato do DERB estar fazendo mapas muito demorados, muito detalhados, e que talvez o Estado precisasse de uma carta geográfica que permitisse um conhecimento mais rápido, que desse uma visão mais rápida do território e que fosse executada em menos tempo, né? Ele não estava esperando por esse tipo de crítica e parece que esse episódio abalou um pouco a estabilidade dele, né? E por outro lado, havia o interesse, alguma polêmica por causa disso, com o interesse de que um brasileiro ocupasse aquele posto dele. Então ele estava sendo criticado em função das respostas mais rápidas para o desenvolvimento do Estado, e ao mesmo tempo já se pensava aí numa possibilidade de substituí-lo. O fato é que a biografia demonstra uma certa perda de estabilidade dele nesse contexto. Bom, o DERB discorda dessa visão de uma carta geográfica em escala reduzida e insiste em publicar os levantamentos topográficos com maior demora, né? Isso levou a problemas com a própria equipe, né? Ele começou a perder engenheiros e outros profissionais, que estavam vendo um trabalho razoavelmente exaustivo, e o governo passa a considerar gastos excessivos frente aos resultados práticos desse trabalho. De modo que em 1904 o governo só coloca 60% da verba do ano anterior, reduz salários, né, e reduz os gastos com salário. Quer dizer,
criando um problema muito grande que ele não conseguiu resolver, não conseguiu convencer, né? E termina se exonerando após 10 anos de trabalho e tendo executado cerca de 28 folhas na escala 1 para 100 mil, já em 1905. Né? Depois de 10 anos, estavam 28 folhas de levantamentos topográficos que seriam fundamentais para o desenvolvimento agrícola e industrial, mobilidade urbana e uso e ocupação da terra em 1/3 do território paulista. Então isso foi um legado muito importante para o que terminou vindo a ser São Paulo, com o desenvolvimento que passou a ter. Provavelmente, certamente, esse tipo de trabalho significou bastante para o progresso do Estado como um todo. Bom, considera-se que a Comissão Geológica e Geográfica de São Paulo é uma das instituições mais importantes, científicas mais importantes do país. Ela perpassa sucessivas reestruturações, né, desde o início do século e por mais de 100 anos, e que termina originando o Instituto Geológico de São Paulo, ainda hoje existente, e o Instituto Geográfico e Cartográfico de São Paulo. Ambos, a partir de 1987, são vinculados à Secretaria do Meio Ambiente. É o famoso IG, né, e o IGC, que acho que todo mundo reconhece, todo mundo conhece, e que é decorrente desse trabalho aí de 10 anos de DERB à frente da Comissão Geológica e Geográfica. O DERB, a biografia também demonstra essa fase aí, onde a geologia estava procurando ser a base de um capitalismo, né? A base do desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Parece que eles tentam colocar a Comissão Geológica nesse contexto. E o DERB parece que não concorda muito com isso. Ele via uma geologia mais entrelaçada com as outras ciências, sem forçosamente estar ligada a uma questão desenvolvimentista, num contexto de avanço do capitalismo, né? Há essa menção, digamos, não seria uma rejeição, mas ele via a ciência geológica não totalmente ligadas com esse contexto.